Eu gostaria de compartilhar com você, nesse último culto do ano, o texto da Palavra de Deus em Lamentações de Jeremias, é o livro que segue depois do profeta Jeremias. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 19 a 24. O texto está sendo projetado aqui também para você acompanhar na nova versão transformadora, mas eu recomendo aí que você mantenha a sua Bíblia aberta também em Lamentações de Jeremias 3, 19 a 24. Diz assim o texto: Como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo. Lembro-me destes dias terríveis enquanto lamento minha perda. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disto. O amor do Senhor não tem fim, as suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu digo a mim mesmo: o Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. Vamos orar? Ó Deus, te louvamos, te agradecemos por tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê direção, discernimento, para entender aquilo que o Senhor tem para a nossa vida e para a nossa história. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fez e tem feito durante esse ano. Em Cristo nós oramos. Amém. Eu gostaria de convidar você a fazer um exercício de memória. Eu sei que talvez a sua memória não esteja assim tão calibrada. A minha é uma dessas memórias bem ruim, mas vamos trabalhar aí. E eu gostaria que você trouxesse à sua memória quais episódios marcaram o seu ano. Nós estamos encerrando 2025, iniciando 2026, logo daqui a alguns dias, e é interessante olhar para o ano e tentar se lembrar disso. Mas talvez quando eu digo para você, se lembre do ano, das coisas que aconteceram, isso é meio genérico, né? É difícil se lembrar, de fato, eu não lembro nem o que eu almocei ontem. Mas vamos lá, eu quero que você traga à sua memória qual foi o episódio mais feliz desse ano. Qual é a coisa mais incrível que aconteceu esse ano para você? A coisa mais especial, espero que não esteja atrelado, essa memória não esteja atrelada a futebol, espero que esteja atrelada à sua família, alguma coisa muito boa que aconteceu. Qual é a Bia aqui, né? Há 2 dias atrás ficou noivo, olha, quando é ainda dentro de 2025, hein? Teve gente que virou vovó, que coisa boa. Qual é a memória mais incrível que você tem de 2025? A lembrança mais maravilhosa? Patrick casou, né, Patrick, em 2025, olha que alegria. Você se lembra com clareza? Mas agora eu quero que você se lembre também qual é a memória mais ruim de 2025. Qual é a cena mais angustiante do seu ano? O que é que te trouxe mais tristeza nesse ano? Consegue se lembrar? Muito provavelmente você se lembrou com mais facilidade da cena mais dura e difícil do que da alegria. É assim que a gente funciona. Já dizia o antigo ditado que quase vira versículo, né? Quem bate não lembra, mas quem apanha lembra, né? Então, memórias ruins tendem a se cravar no nosso coração de uma maneira tão única e desafiadora que é difícil esquecer destas coisas. Há uns tempos atrás, a minha avó está com 70 anos, eu acho. É difícil saber porque ela engana, ela não fala a verdade sobre a idade dela, mas diz ela, a última atualização é de 70 anos. Talvez seja mais, mas ela leva 5 anos para subir 1. Então ela está com 70 anos e ela, esses dias, estava falando, é porque eu me lembro quando eu tinha 6 anos de idade. Eu falei, é impossível. É impossível que você lembre de alguma coisa com 6 anos de idade. Mas ela lembra que uma vez que a mãe dela mandou ela ir buscar uma coisa, e no caminho tinha uma lagarta, e ela tinha muito medo da lagarta, e ela voltou para trás, e a mãe dela insistiu, ela teve que superar o medo da lagarta. Uma história simples e boba, mas que marcou muito ela, porque foi um dia muito angustiante. Tristezas, dores, dias difíceis tendem a marcar nosso coração e cravar a nossa memória a respeito deles. A memória, as lembranças, são ferramentas interessantes. Você já parou para pensar que Deus nos criou com esse mecanismo? Deus poderia ter nos feito, claro, para a sua glória, com todos os funcionamentos e mecanismos naturais de um ser humano, mas sem a memória. Ou sem uma memória longa, já parou para pensar nisso?
Deus poderia ter nos feito com a gente se esquecendo a cada 3, 4 dias de tudo que aconteceu antes disso, mas não, Deus nos fez seres que se lembram. Nós nos lembramos, e Deus nos deu a ferramenta da memória para alguma coisa. A memória nada mais é do que um recurso do ser humano para voltar para imagens do passado e fazer algo com essas imagens. Quem aqui é mais antigo há de se lembrar das máquinas que tinham filme e das poses. Você comprava uma máquina de 12, de 18, de 24 filmes e tirava as fotos. Essencialmente tinha que revelar as fotos para então saber o que deu, né? Não tinha como ficar escolhendo as poses. Você tirava fotos, seja o que Deus quiser, e aí você revelava e guardava estas fotos. A gente está indo aí para casa de parentes, aí no Natal, Ano Novo, a gente sempre volta para esses álbuns para olhar estas fotos e começa a se lembrar de episódios que já sumiram da nossa memória. Episódios que marcaram nossa infância, uma festa, um parente, um dia, uma viagem, um episódio, um acontecimento. E estas coisas fazem a gente reviver e reexperimentar estas coisas. A memória é isso. A memória é esse recurso dado por Deus para que a gente volte para cenas, episódios, verdades, realidades do passado, ou que já foram aprendidas, ou que já foram vividas, e a gente as reviva. Ontem o José estava dormindo, ou tentando dormir nesse calor, né? O José estava dormindo e a Giovana foi para o quarto, depois de colocar ele para dormir, e falou assim, nossa, já parou para pensar que daqui 6 anos o José vai ter 12 anos, vai ser um moleque gaiteando, fedendo cheetos, né? Já parou para pensar nisso? Aí eu falei assim, você queria que ele ficasse assim para sempre? Com 5, 6 anos? Ela falou, eu queria que ele ficasse assim para sempre. Mas o tempo passa e passa muito rápido. Nós olhamos para as fotos e o nosso coração é levado para aquele lugar. Por que eu estou falando sobre isso com você? Porque quando a gente termina o ano, a gente, ainda que não queira, vai fazer esse exercício. Vai olhar o que viveu, vai projetar para o ano que virá, vai fazer planos, novos compromissos, considerar o que viveu, o que deixou de viver, e a partir daquilo que experimentou, tomar novas decisões. O texto que nós lemos fala várias vezes sobre memória. O versículo 19 fala sobre recordar, o versículo de número 21 fala sobre recordar. É como se o texto sempre estivesse voltando para figuras de tempo, de memória, de repetição, para apontar para o fato de que o nosso coração precisa aprender a olhar para trás. O texto de Lamentações de Jeremias já é bem autoexplicativo. O livro se chama Lamentações de Jeremias, portanto não se espera muita coisa desse livro, senão alguém lamentando. E por que Jeremias está lamentando? Nós falamos bastante sobre isso durante várias pregações neste ano, mas se você não se lembra, o Reino do Sul, Judá, também foi assolado por inimigos, nações vizinhas. Aqui a Babilônia está assolando Judá, e Jeremias está vendo isso como profeta, está vendo sua nação ser completamente destruída, assolada, o templo destruído, as casas assaltadas, gente morta, gente levada escrava. E Jeremias já havia falado sobre isso, ele tinha dito, gente, parem de fazer o que vocês têm feito, porque isso vai trazer sérias consequências para vocês. E o povo vivia de maneira completamente indiferente, isso trouxe as consequências, e a gente sabe o resto da história. Jeremias está olhando para esse caos, e então nós encontramos o versículo 19, que traz teor e corpo para aquilo que Jeremias está vendo, quando ele diz, como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo. Versículo 20 diz, lembro-me sempre destes dias terríveis, enquanto lamento a minha perda. Portanto, o texto de Jeremias, no capítulo 3, é um convite a um exercício de memória. Algo que não está muito em moda ou em voga, mas que eu acredito que é um exercício espiritual muito valioso. Portanto, em primeiro lugar, meu querido irmão, eu acredito que recordar é um exercício espiritual. Deus nos fez assim, nos fez para lembrar das coisas. E ao contrário do que se espera, quando as pessoas dizem assim, ele esquece disso. Deixa a tua cabeça, pensa em outra coisa.
esquece disso, Amadeu, deixa isso para trás, deixa isso passar. Não, me parece que a Escritura tem uma demanda para que a gente pense sobre as coisas. Ao contrário de tentar esvaziar a nossa mente, o coração, e deixar então, olha gente, deixa o passado para trás, se esvazia e se livra disso, vamos esquecer, como se a gente pudesse pegar todas as coisas ruins, desafiadoras, todos os episódios que a gente teve na nossa vida, simplesmente ensacar, colocar lá no lixo, lá embaixo, e se esquecer disso completamente, fazer essas coisas desaparecerem. Mas como é que eu faço isso com alguém, por exemplo, que perdeu alguém querido no ano de 2025? Eu viro para essa pessoa e falo assim, olha, esquece isso, Bia. Deixa isso para trás, esquece essa história, vamos seguir, vamos olhar para frente, vamos olhar para o futuro e é isso aí. Alguém que ficou desempregado, alguém que sofreu perdas, alguém que sofreu severos desafios, tristezas, alguém que foi traído, alguém que foi enganado. Olha, vamos esquecer, vamos ventilar essa tristeza e vamos deixar ela para trás. Me parece que esse não é o melhor exercício, sabe por quê? Porque na vida não existe a possibilidade de levantar um tapete, jogar tudo para baixo, abaixar o tapete e esquecer disso. Até porque na vida real não é assim que funciona. Se a visita está chegando antes do que você imaginou, e você pega e entuxa tudo dentro do teu quarto para a visita não ver e fecha a porta, a hora que a visita for embora, você vai abrir a porta do teu quarto e vai estar uma bagunça lá dentro. Não tem como esconder a bagunça, não tem como fazer ela desaparecer, a gente precisa olhar para ela. É isso que Jeremias está fazendo. Jeremias está olhando para o passado, está olhando para aquilo que ele viveu e está tentando aprender com isso. Dor sempre vai continuar sendo dor. De forma que o desafio que nós temos aqui é aprender a olhar para a dor, para o sofrimento, para as perdas, para aquilo que nós enfrentamos durante esse ano que não foi tão legal, ou não foi como nós gostaríamos, e aprender a olhar com os olhos certos. Mas precisamos olhar para estas coisas. A gente tem que olhar para estas coisas. Precisamos colocar os olhos nisso. Não tem como deixar para lá e depois a gente vê o que faz. Não, precisamos colocar os olhos nisso, porque se a gente não coloca os olhos nisso, as coisas se repetem e a gente continua colhendo péssimos resultados. A maneira como nós interpretamos dor, sofrimento, perdas, desafios vai ser definidor para aquilo que nós vamos viver no próximo ano, para aquilo que nós vamos experimentar nos anos que virão. Portanto, meu querido irmão, recordar é um exercício espiritual. Você amadurece quando você recorda. E não apenas quando você se recorda das coisas ruins, mas também quando você se recorda das coisas boas, porque a vida não é feita só de coisas ruins, ela é feita de coisas difíceis e feita de coisas fáceis, coisas boas, coisas agradáveis. Quando a gente leva a nossa memória para essas coisas, a gente aprende a pensar da maneira correta a respeito delas. Veja, os versículos 19 e 20 trazem um retrato muito claro e duro. Jeremias está dizendo assim, olha gente, então foi difícil, fomos assolados, fomos sitiados, a Babilônia veio e destruiu tudo, mas bora para frente, vamos olhar para frente, só alegria, sorriso no rosto, festa e é isso aí. Não tem como. Como é que você faz isso quando você perdeu tudo? Quando tudo foi destruído? E perceba, ainda que a gente goste de insistir nessa ilusão de que a virada de ano vai renovar e apagar todas as coisas, isso não vai acontecer. E quanto mais velho a gente fica, menos essa mágica acontece. Quando a gente é criança, é mais fácil de acreditar que um novo ano vai fazer as coisas ficarem completamente diferentes, é material escolar todo novo, a coisa toda nova que vai acontecer, mas quando a gente é adulto, a gente sabe que é só mais um dia. É só mais um símbolo para efetivamente pouca coisa. Quase nada vai efetivamente mudar. Mas ainda assim, é interessante aproveitar estes ciclos, essas trocas de ciclo, para olhar para aquilo que nós vivemos e reconsiderar estas coisas, sendo claros, sinceros e literais. Jeremias, nos versículos 19 e 20, diz, eu me lembro de sofrimento e desamparo. Estes dias eram terríveis. Eu me lembro deles enquanto lamento a minha perda. Portanto, não tem problema você olhar para trás e ter clareza de que o ano foi difícil por isso, por aquilo, desta forma ou daquela forma. Ignorar estas coisas não fará com que eu e você a gente cresça. Pelo contrário, fará com que a gente recue, fará com que a gente
erre e tropece de novo nas mesmas coisas. Mas mais do que isso, o texto nos ensina que, além de recordar, do fato de que recordar é um exercício espiritual, a lembrança, em segundo lugar, é uma boa arma contra a dor. Os versículos 20 e 21 dizem: eu me lembro desses dias terríveis enquanto lamento a minha perda, mas ainda ouso, porém, ter esperança quando eu me recordo disto. Portanto, qual é o mecanismo de Jeremias aqui? O mecanismo de Jeremias é não ignorar aquilo que não deu certo, aquilo que não funcionou, aquilo que não foi bom, aquilo que machucou, feriu, entristeceu, a perda, a tristeza, a angústia. Não é ignorar estas coisas, é aceitá-las, entendê-las como aconteceram de fato, mas ao mesmo tempo ter um outro olhar e, por meio também da lembrança, recobrar a esperança, se lembrando daquilo que pode superar um dia ruim. Portanto, olha que interessante o mecanismo de Deus para superar ansiedade, tristeza, preocupação, desespero. A gente se lembra também de coisas que têm um potencial de superar as más lembranças. Portanto, lembranças ruins são superadas e curadas com boas lembranças. As boas lembranças, elas ajustam o coração. Você já conversou com alguém que diz assim: e aí, como é que foi o ano do seu Carlos? Estou falando que o seu Carlos é assim, né? Seu Carlos é muito feliz. Como é que foi o ano do seu Carlos? E ele fala assim: aquele jeito, né? Difícil, porque aconteceu tal coisa, não deu certo, isso aqui aconteceu tal ruim, foi ruim, isso aqui foi bom, isso aqui foi triste, isso aqui foi ruim, isso aqui foi péssimo, isso aqui não deu certo. E você fica com a impressão: meu Deus, é impossível que só aconteceu coisa ruim na vida desse homem. É impossível que só deu coisa errada na vida dessa pessoa. Impossível. Mas tem gente que realmente tem muita dificuldade de se lembrar daquilo que aconteceu, que é bom. E mais, de valores que podem superar a dor, superar as tristezas, superar aquilo que é difícil e ruim. E no fim das contas, a cura para dias ruins e para lembranças ruins são as boas lembranças. Porque quando nós nos lembramos das boas coisas, nós aprendemos que elas são infinitamente superiores e são mais valiosas, mais duradouras do que qualquer dor. Vamos pensar num cenário de fato muito difícil, que é o cenário de que alguém possa ter perdido um ente querido em 2025. Alguém muito amado faleceu em 2025. E você fixa seus olhos nessa dor e nessa tristeza. Contudo, qual é o mecanismo pelo qual nós podemos curar essa dor e essa tristeza? É nos lembrar de que há algo que supera essa perda. É saber que a nossa vida não está circunscrita a esta vida. De que a eternidade é uma promessa certeira do Senhor e que estaremos com as pessoas que perdemos em Cristo novamente. E que há vida eterna em abundância que não tem fim para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, uma memória boa supera a memória ruim. Quando a gente se lembra que 2025 foi um ano profissionalmente muito difícil, alguém perdeu o emprego, alguém não foi promovido, alguém bateu o carro e teve um prejuízo gigantesco, entrou num novo negócio e não deu certo, e passa a achar que a vida é só isso, lamentar as tristezas financeiras, você supera a dor com uma boa memória. A boa memória que nos lembra que ainda temos vida, saúde, disposição, que o Senhor provê, que o Senhor é quem dá cuidado, casa, sustento, família, saúde, esperança e mais, que as coisas mais valiosas da vida não podem ser tiradas de nós. Percebe? Uma esperança maior supera uma dor que então fica menor. Quando alguém entra num processo de tristeza profunda, um processo depressivo ou algo do gênero, isso está intimamente associado à maneira como o indivíduo vê a vida. Ele escolhe ver apenas o que há de ruim na vida. E perceba, sempre haverá algo de ruim.
Sempre haverá algo de difícil na vida de todos nós. A pergunta é onde colocamos os nossos olhos. Quando permitimos que a tristeza invada o nosso coração, é porque nós preferimos olhar aquilo que perdemos, aquilo que não temos, mas nos esquecemos das alegrias que conquistamos, das bênçãos que celebramos. Há uns tempos atrás, a gente teve o nosso culto de ação de graças, e nós tivemos aqui na frente alguns irmãos testemunhando das alegrias, das vitórias, das coisas boas que Deus deu, e todos os testemunhos tinham um traço em comum. Todos eles ou começavam ou passavam durante todo o tempo de testemunho falando sobre desgraças do ano. Engraçado, contraintuitivo, não é? Vir à frente para agradecer e falar das desgraças do ano, dos desafios do ano. Mas por que eu preciso falar das tristezas? Porque quando eu conto das tristezas, no momento em que eu olhar para as alegrias serão mais belas ainda, por conta das tristezas. Portanto, quando a Dani esteve aqui conosco compartilhando, conta que neste ano ela infelizmente perdeu a sua mãe, ela tanto pode se lembrar que um dia verá novamente sua mãe, mas que também nesse ano Deus a presenteou com o pequeno Samuel, o Deus que tira e o Deus que dá a vida. Quando a Lu e o Mateus nos contam aqui de terem perdido um bebê, eles podem celebrar o novo bebê, o Vicente, que vai nascer logo mais. Percebe? A alegria, ela ganha uma nova proporção quando a gente olha para a tristeza. Portanto, o que Jeremias está fazendo aqui não é sentar e lamentar. Não acho que o livro de Lamentações de Jeremias é um livro só de alguém que decidiu reclamar e Deus abriu um parênteses permissivo de falar, tudo bem, nesse livro pode reclamar à vontade, tudo bem, tudo que vocês não reclamaram nessas centenas de anos, Jeremias, está com você o microfone, pode reclamar, eu vou fazer até um livro para você, vai chamar Reclamações e Lamentações de Jeremias. Pode começar, vai lá, reclama, pode reclamar. Esse eu não vou contar dessa vez. Porque eu tenho a impressão que Deus não gosta tanto assim de reclamação. Percebe que no fim das contas, quando a gente entrega o nosso coração para a reclamação, para o murmúrio, para a tristeza, é simplesmente porque nós decidimos recortar os nossos olhos naquilo. Você se lembra quando a gente sempre volta para falar do povo de Israel, que saindo do Egito, pisando no deserto, diante do primeiro desafio de comida ou sede, eles começam a reclamar. E Deus sempre diz o seguinte para eles, gente, vocês se esqueceram que eu tirei vocês do Egito? Perceba, é sempre um exercício, um desafio de memória. E mais, vocês se esqueceram que se eu conseguir mandar 10 pragas no Egito, se eu conseguir abrir o mar para vocês atravessarem, qual é a dificuldade de conseguir um copo de 200 ml de água? Vocês acham que quem abre o mar não mata a sede? Como assim? Vocês se esqueceram de quem eu sou? Portanto, no fim do dia, não se lembrar daquilo que Deus tem feito de bom, é ceder, é se entregar à dor e ao sofrimento, e mais, é desconfiar de quem Deus é e do que Deus tem feito. Portanto, meu querido irmão, nós vencemos a dor, nós superamos a dor, quando decidimos olhar para aquilo que Deus fez de bom, e aquilo que Deus fez de bom, sempre cobrirá a dor. Porque eu perdi tanto dinheiro, mas e todo o dinheiro que você fez sem merecer? Porque falaram mal de mim esse ano, mas será que falaram tudo? Se não falaram tudo, já está melhor do que deveria, né? Não, tinha mais umas coisas para falar de mim. Então, você já saiu no lucro. Mas esse ano eu perdi o meu emprego, mas não consegui o outro. Esse dia eu estava pensando numa coisa, sabia? Quando a gente entrou nesse espaço, nossos colegas começaram a reclamar do barulho. E aí, a gente se obrigou a fazer essas paredes de drywall, por conta do barulho. E aí depois eu fiquei pensando, gente, mas como que a gente ia colocar o ar-condicionado sem as paredes de drywall? E no fim, depois que ficar tudo pronto, vai ficar muito mais bonito do que estava antes. Não é mesmo? Olha que interessante. Coisas ruins
que no fim do dia viram coisas boas. Coisas ruins, que até da coisa ruim Deus consegue fazer o bem e tirar o bem. Você se lembra quando José se encontra com seus irmãos, depois de ter sido vendido por esses irmãos para o Egito, e ficar por anos lá, de maneira injusta, ter sido preso por conta de Potifar e assim por diante. Quando seus irmãos estão lá para comprar comida, ele se revela a seus irmãos, ele fala o que para esses irmãos? Não se preocupem, eu não vou acabar com vocês, ainda que vocês mereçam, eu não vou acabar com vocês, porque Deus transformou o mal em bem. Deus usou o que vocês fizeram para que hoje vocês tivessem comida. Porque se vocês não tivessem me vendido, eu não tinha vindo para cá, não tinha alertado o faraó, o Egito não tinha guardado comida e vocês não estavam comendo hoje. Se vocês estão comendo hoje, é porque vocês foram maldosos lá atrás. Deus consegue fazer até isso. Deus transforma até o que é mal em bom. De tão gracioso que Deus é. Portanto, meu querido, quando você se lembra das coisas boas que Deus fez, você está atacando diretamente a sua dor, a sua desesperança e a sua tristeza. Portanto, uma das melhores maneiras de iniciar o ano, um jeito incrível de começar o ano, e aqui nós não vamos falar sobre entrar de pé direito ou esquerdo, mas um jeito maravilhoso de iniciar o ano, é iniciar o ano se lembrando do ano anterior. Entra em 2026 segurando na mão de 2025. Olhando para trás, mas não só desse ano, de todos os anos anteriores e vendo o que Deus fez de bom. Ele não mudou, Ele vai continuar fazendo assim. E em último lugar, meu querido irmão, eu e você só podemos fazer isso quando ancoramos a nossa esperança no caráter de Deus. Quando nós ancoramos a nossa esperança em quem Deus é. Já botou tua esperança nas promessas de uma pessoa? Já? Quando a gente foi plantar a igreja lá em 2019, quando a gente começou, a gente procurou alguns parceiros para plantar essa igreja. E eu me lembro de claramente, às vezes, sair de um escritório, de um pastor, de uma igreja e tal, e claramente o pastor diz, olha, muito legal o projeto de vocês, mas infelizmente a gente não tem como, nosso orçamento já está fechado, muito apertado, a gente não tem como apoiar, Deus abençoe, que dê certo, mas a gente não pode. Tudo bem, faz parte. Agora eu me lembro de algumas vezes sair de alguns lugares com as pessoas falando assim, conta comigo. Não, com certeza, não vai dar certo. Porque aqui ó, a gente vai pegar um dinheiro daqui, um dinheiro dali, vai dar certo para a gente apoiar o projeto e vai dar bom. Confia em mim, vai dar certo. Eu estou até aqui hoje esperando dar certo. E a pessoa está lá. Entende? É ruim, né? Você colocar a esperança de que uma coisa vai dar certo em alguém e essa pessoa não cumprir com a palavra dela. Ela furar com você. Era a única chance que você tinha. Ó, Ronald, se soltar minha mão não vai dar certo. O Ronald solta a minha mão, solta a dele. Mas o ponto do texto é que nós não estamos confiando em seres humanos, como eu e você que falhamos, que dizemos, não cumprimos, nós estamos confiando no caráter de Deus. E o final do texto, versículos 22 a 24, relembram o coração de Jeremias e de um povo que estava sendo atropelado pela Babilônia, sendo completamente destruído, de que eles tinham que olhar para algumas coisas. Versículo 22 diz assim, o amor do Senhor não tem fim. Você lembra do versículo anterior, 21? Quando ele diz assim, mas eu ouso me lembrar do quê? Versículo 22. O amor do Senhor não tem fim. As suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. Por isso você pode ter esperança, meu querido irmão. Porque essa é a descrição do caráter do Deus que nós servimos. E o texto fala pelo menos de 3 características muito poderosas aqui. O texto fala sobre um amor que não tem fim. Esse amor no texto aqui é um amor quase que pactual. É um acordo de Deus consigo mesmo de decidir nos amar. Portanto, você sabe por quê? Porque o seu ano, com certeza que virá, será cheio da graça e da bondade de Deus.
Não é porque você é maravilhosamente incrível, não. É porque Deus decidiu amar a sua vida e a sua família. Ele fez um acordo consigo mesmo. Na disposição de cumprir esse acordo, haja o que houver. Não há o que faça com que Deus volte atrás de seus compromissos. Nós não, infelizmente não. Mas Deus não volta atrás de seus compromissos. E se Deus disse que estaria conosco, Ele vai estar. Em Mateus 28:20 Ele diz: eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. Salmo 46:1 diz que Deus é o nosso refúgio e força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. João 14:27 diz que Ele nos deixa a sua paz, é um presente que o mundo não pode dar. Romanos 8:38 e 39 dizem que nada pode nos separar do amor de Deus, nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada, toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus. Mateus 11 diz que todos nós podemos ir a Ele enquanto cansados e sobrecarregados, e com certeza encontraremos descanso. Provérbios 3, 5, 6 diz que se confiamos no Senhor de todo o coração, não dependemos do nosso próprio entendimento, Ele vai nos mostrar o caminho que devemos seguir. João 10, 28 diz que Ele nos dá a vida eterna e nós nunca morreremos, e ninguém pode nos tirar das mãos do Senhor. Isaías 42, 25 diz: somente eu, por minha própria causa, apagarei seus pecados e nunca mais voltarei a pensar neles. 1 João 1,7 diz que Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 2 Coríntios 12:9 diz que a graça do Senhor é aquilo que nós precisamos, ela sozinha nos basta. E Tito 2:11 e 12 diz que a graça de Deus foi revelada a nós e nos deu salvação. Portanto, meu querido irmão, se Deus disse essas coisas, elas vão acontecer. Isso está fundamentado num acordo que Deus fez conosco, consigo mesmo. Isso não vai mudar, porque o texto, além de falar que Deus é amoroso, um amor pactual para conosco, o texto diz que também Deus é fiel, grande é a sua fidelidade, o que indica firmeza, constância e confiabilidade. Pode ir, com certeza Deus vai estar lá. Pode ir, com certeza Deus vai estar com você do seu lado. Você não está iniciando um ano cheio de desafios sozinho, Deus está lá. No dia mais sombrio, mais difícil, mais desafiador que você possa ter enfrentado esse ano, se ele se repetir no ano que virá, se ele vier pior, Deus vai estar lá. Você não vai estar sozinho. Se te faltar amigos, comida, dinheiro, casa, o que for, Deus vai estar ao teu lado, provendo, sustentando, pastoreando, dando direção. A fidelidade de Deus não muda, e nisso nós podemos confiar. Mas você pode pensar assim: Lucas, como isso é possível? Como isso é possível? Eu não sou uma pessoa tão agradável assim. Eu não sou das melhores pessoas. Eu erro, eu falho, eu sim prometo e não cumpro. Dos mandamentos de Deus, no Antigo Testamento, nos primeiros 5 livros da palavra de Deus, há 613 mandamentos, 613 leis. Como um pequeno exemplo, para mim e para você, de que o que Deus quer é muito, muito mais do que temos feito e do que podemos fazer. Portanto, por que Deus permaneceria ao nosso lado se somos tão desprezíveis? Porque o texto diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E misericórdia que é compaixão, é entender o nosso coração e estar ao lado dele. É quase que uma linguagem visceral, materna. É quase como amar de dentro para fora de um jeito inexplicável. E perceba, meu querido irmão, eu não estou dizendo que Deus vai olhar para os nossos deslizes, erros do passado e do futuro, e vai simplesmente os ignorar,
Não vai, Deus não ignora pecados. Portanto, para que a misericórdia de Deus, renovada todas as manhãs, possa ser depositada sobre a sua vida, para que Deus possa se aproximar do teu coração, te trazer para perto e proteger e cuidar de você, Ele precisou culpar outra pessoa. Outra pessoa precisou pagar os erros, os deslizes, as incapacidades, as maldades que eu e você cometemos todos os dias. Portanto, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e isso só é possível porque Cristo Jesus assumiu sobre si toda a dor que eu e você deveríamos superar, que nós deveríamos tomar sobre nós. Portanto, meu querido irmão, em último sentido, a certeza de um ano cheio de graça e bondade só é possível por conta da pessoa de Cristo. Deus não é um amuleto que você pendura na chave do teu carro. Ai, Senhor, vamos entrar aqui, ó, o ano com o Senhor, hein? Aleluia, glória a Deus, roupinha branca e bora para cima. Esses dias me perguntaram, com que cor você vai passar o ano? Eu falei, de branco, é óbvio. Porque gente acima do peso usou outra cor, já começa a suar. Então é branco, não tem nada a ver com paz, tem a ver com paz em relação ao calor. Pelo amor de Deus, gente, por um verde, por um vermelho, imagina. Eu vou ficar suando, já vamos pôr na mesa para servir à noite. É um porco. Misericórdia, é branco, mas é branco por causa do calor. Não, Deus não é uma mágica que você pendura na chave do carro. Ai, Senhor, um amuleto. Abre Salmo 90, no meio da sala, põe. 2026 é o decreto, bênção e alegria, vai dar certo. Vamos lá, gente, vamos para cima. Família, vai dar bom. Não, não é assim que funciona, não. Deus não é uma energia. Vamos torcer. Todo mundo na Tchenkindama, todo mundo levanta a mão para cima e vamos mandar. Essa energia, vai dar bom, vai dar certo. Para com isso, gente, não é assim que funciona, não. O futuro só está reservado a amor, fidelidade por conta de Cristo Jesus. Portanto, quem não conhece a Cristo, quem não tem Cristo como seu Senhor e Salvador, não vai contando com isso não, meu filho. Não. Pode esperar. Tribulação e desgraça. E se vier coisa boa, é para prenunciar coisa ruim. Sem Cristo, meu filho, até os dias mais felizes são passados em torno de tristeza, insatisfação, falta de um senso de completude, de propósito. A pessoa pode ter todo o dinheiro do universo, sem Cristo ela é completamente vazia. Agora, quem tem a Cristo Jesus passa os dias mais difíceis da vida com alegria no coração, porque tem a Cristo Jesus. Portanto, meu querido irmão, o que Jeremias está propondo para mim e para você, como exercício nesse último culto do ano, se lembre daquilo que Cristo fez e de quem Cristo é. Quando você se lembrar daquilo que Cristo é e daquilo que Cristo fez, seus olhos vão mudar. Ah, mas eu perdi alguém. Mas por conta de quem Cristo é e daquilo que Cristo fez, você verá essa pessoa novamente em Cristo Jesus, com alegria para viver com ela e com Cristo para todo sempre. Ah, mas um projeto não deu certo, mas não tem problema, porque com Cristo, tenho certeza que se não deu certo é porque não era para dar, porque Cristo está cuidando de mim, e se não deu certo é porque isso é o melhor para a minha vida e para a minha família. Ah, mas tal coisa não funcionou, é porque não era para funcionar. Ontem a gente ia almoçar, ou jantar, não me lembro, e o José estava com fome. O José tem esse traço tóxico que puxou do pai, que diante da fome ele se altera, eu e ele. Eu estava um pouco mais controlado no espírito, ele estava na carne. E ele estava, ai meu Deus, que demora, a comida não vem, que estou com fome, que não sei o que. Eu falei, filho, calma, se não tem comida na mesa agora, nesse minuto, é porque Deus não quer. Ele falou, mas Deus quer que eu passe fome. Eu falei, sim, Deus quer que você passe fome. Em nome de Jesus. Se não tem, se não deu, se não foi, se não funcionou, é graça de Deus na tua vida, meu irmão. Se a porta fechou, se recuou, se faliu, se não andou, é Deus cuidando da tua casa, da tua família. Se andou, se funcionou, se foi bom, se avançou, é porque Deus queria assim e deu graça sobre sua casa.
Mas em qualquer um destes cenários, se Cristo está ao nosso lado, estamos cheios de propósito e de esperança. O que enchia o coração de Jeremias de esperança não era tipo, quem sabe um dia eles vão voltar e vai dar tudo certo. Não, eu não sei. Como é que resolve agora que está tudo destruído, as casas assaltadas, gente morta e gente que foi levada para a Babilônia? Mas eu sei que Deus vai dar um jeito. E alguns poucos séculos depois, Deus deu um jeito. Um jeito que nós celebramos na semana passada. O jeito de Deus foi fazer um bebezinho nascer numa manjedoura para poder trazer cura, paz e esperança ao mundo. Portanto, meu querido irmão, tome para você no ano que virá o exercício de recordar-se. Lembrar-se do que Deus fez, de quem Deus é, para que no dia difícil você possa saber, eu me lembro disso. Eu já passei outros dias difíceis assim, mas o Senhor estava lá, portanto Ele está aqui hoje. Ele não mudou, Ele continua sendo fiel, Ele está ao meu lado, e é nisso que nós esperamos. Vamos orar, meu querido irmão. Ó Deus poderoso, Deus de graça e bondade, nós te louvamos, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e nos dado. Ó Deus, faz com que nosso coração se lembre das bênçãos e da graça que o Senhor ofertou em Cristo, e por meio dessa graça e dessa bondade, temos o nosso coração completamente alimentado, transbordando de esperança para a glória do Senhor. Te louvamos porque o Senhor demonstrou amor e graça sobre a nossa história, e em Ti confiamos para esse ano que se inicia. Derrama a Tua graça, as Tuas bênçãos sobre a casa de cada um que está aqui nessa noite, nessa manhã, para a glória do Teu nome, que te pedimos em Cristo Jesus. Amém.